Alô. Opa, sensacional. Aí sim. Celular, né? Tá desde ontem, assim, o meu Discord no computador. Só tem um problema. Tá dando eco. Ah, não, mas aí é o mudo resolve. Então O tá. mundo Beleza. resolve. Eu vou mutando aqui. Fechado. Lembrando os tempos de Cacete Planeta. Seu Frei, som. Agora smack you. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu tinha medo da cobrinha do Cacete Planeta. Todo mundo mudo, por favor. Ai, caramba. 3, 2, 1. Fala, seus vacinistas, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que não é o Zé Gotinha, mas queria deitar o coronavírus na porrada. Então, chega mais Clay, chega mais Dodô, traz o Equanet, lide com seus medos matoca, e vai com calma, Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, pela sei lá quanta semana consecutiva e fazia tempo que não acontecia. Fala, Dodô, meu querido, tudo bem? Fala, meu querido, tudo bem? Uma hora dessa a gente dá sorte, né? Mas, como sempre, seguindo já nosso tradicional jabá, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Twitter é um pouquinho diferente, TailgateZone_BR. Você também nos vê e nos ouve no YouTube. E, além disso, você encontra o Zonecast, esse já consagrado podcast, nas principais plataformas. É isso aí, maravilhoso esse jabá. Bom, junto com a gente, voltando. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Como vai? Boa tarde. Muito bom estar aqui de novo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Uma tarde chuvosa em Uberlândia. Ah, é verdade. Eu esquecia que tínhamos mais mineiros nesse grupo agora. Muito bem lembrado. Paraense. Eu sou paraense. Tá certo. Boa tarde, Rafiki. Como vai o Rio de Janeiro? Oba, meu povo. Tá indo, como sempre. Né? Tudo indo e nada presta nessa cidade, como acontece nos últimos 2 ou 3 anos. Nossa, sucinto hoje. Boa tarde, Matoca. Como vai? Barbacena, lógico, né? A Toronto brasileira. No caso, o Toronto, que é a Barbacena canadense. Mas por aqui, tudo tranquilo, uma chuva gostosa neste fim de tarde, no qual estamos gravando. E vida que segue, gente. Matoca, isso estava dentro da pauta, mas eu vou deixar você já abrir com as considerações sobre isso antes de eu chamar a Paulinha com a nossa vinheta. Antonio Brown voltou para a NFL, né? Você tinha alguma coisa para falar referente a isso, né? Não, o que eu tenho para falar, e que no caso eu já falei na live, é que a NFL de fato está apoiando o Black Lives Matter, tanto que o Colin Kaepernick está jogando, né, meus amigos? Mas por conta dele ter se posicionado politicamente, ele não consegue ter um emprego na liga, mesmo com a liga pagando de que apoiamos o Black Lives Matter agora. Enquanto isso, Antonio Brown está de volta e vai saber, Karen Hunt, Tyreek Hill e companhia, Rich Incognito, essa galera tudo tem espaço na liga, mas o Colin Kaepernick, ou se você fuma muita maconha, você não pode mais jogar na NFL. Enfim, é hipocrisia. Apoiado. Um giro pelas notícias da semana. Bom, então agora, como sempre, voltamos ao normal. Vamos começar com aquela bela palestra do Rafiki, né? Então, Paulinha, solta a vinheta aí do primeiro assunto do dia já. Rafiki, algumas semanas atrás a gente falou sobre fuga de cérebros na MLB. E foi um assunto que você trouxe, uma matéria bem interessante da CBS e também uma matéria muito interessante do The Athletic, que a gente comentou.
Só que essa semana a gente teve uma pesquisa que chocou bastante, né? Pois é uma pesquisa até que reforça a minha fala da fuga de cérebros e que diz que antes de pensar em expansão de mercado, expansão de times e outras coisas, como defende até o nosso novo integrante, que é o Lucas, a Major League tem problemas muito mais fundamentais de base de fãs para resolver. A YouGov, que é um instituto de pesquisa talvez o mais reconhecido nos Estados Unidos, dentre aqueles que fazem pesquisas apenas online, e talvez seja o instituto mais acurado dos que fazem pesquisas apenas online, fez uma pesquisa teoricamente simples. A pergunta era simples. Você acha que pelo fato da temporada ter sido diminuída para apenas 60 jogos, o título da World Series 2020 vai valer menos que os outros? Pergunta simples, né? 27% disseram que não, vai valer a mesma coisa que os outros. 18% falaram que sim, que não vai valer a mesma coisa que os outros, mas não importa. O dado que chocou é que a maioria das pessoas, 42%, simplesmente não podem responder porque não assistem beisebol. 42% não fazem a menor ideia do que seja beisebol ou do que está rolando na Major League Baseball. Obviamente, isso reforça aquela nossa tese de 2 semanas atrás. A Major League tem um grande problema em achar a base de fãs. E é por isso que ela está envelhecendo rápido, porque são os mesmos fãs de 5, 10, 15 anos atrás. Com esses front offices perdendo cada vez mais cérebros e ficando cada vez mais homogêneos do ponto de vista demográfico, a base de fãs continua se perdendo. E só vai ficando com os fãs antigos, velhos. Isso, assim, isso é um problemão. E vai estourar a qualquer momento. Depois não reclamem quando a Major League perder espaço para a NBA como a segunda maior liga dos Estados Unidos. Antigamente era a primeira, já perdeu para a NFL e a NFL deixou ela no chinelo. Daqui a pouquinho ela perde para a NBA também. Triste, né, Dudu? A gente sempre comenta de MLB, a gente tem de tentar crescer a MLB no Brasil, mas nos Estados Unidos o negócio tá feio também, né? Inclusive nós tivemos já uma discussão longa a respeito de formas de crescer o público da MLB. A gente sempre falou do quão tradicional é o esporte, falamos até da mudança das camisas, de ter um patrocínio. Então tudo isso ele colabora com essa visão. Acho que quanto mais tradicional o esporte quanto menos visibilidade a gestão ela proporciona, mais problemas os problemas começam a surgir de forma muito rápida. E a gente já falou isso há muito tempo atrás, né? Era uma questão só de tempo, e eu acredito que o senhor Manfredo não está muito preocupado com isso no momento. O problema é com o que ele tá preocupado, né? Mas, aproveitando esse assunto ainda, Ana, você era uma pessoa que não via MLB, não tinha noção de MLB. Eu queria que você fizesse um jabá para MLB, então, para quem está nos ouvindo. Por que assistir beisebol? Então, beisebol é um esporte super fascinante quando você começa a acompanhar. A princípio, eu confesso que antes eu achava chato, tentava assistir e não conseguia entender. Eu acho que é uma questão de você entender as regras a princípio. Eu sempre passo material para todo mundo que quer entender beisebol, porque para você conseguir realmente apreciar o esporte, você tem que entender ele. Não é um esporte igual o futebol americano, que você senta com qualquer pessoa. Até o futebol americano talvez seja mais complexo de entender. Não sei se mais complexo, mas tão complexo quanto todas as nuances. Mas você senta e você consegue entender a dinâmica do jogo. O beisebol acho que é um pouco mais complicado e por isso muita gente não insiste, tenta assistir e não insiste. Então, eu acho que é um esporte que, cara, é tão doido, é tão inesperado. Eu acho que não tem nada mais inesperado do que uma partida de beisebol. E não tem nada mais competitivo também, porque existem os duelos individuais e tudo mais. E ninguém nunca vai entrar num at-bat com preguiça ou com... o jogo já tá perdido. Não, vale para sua estatística também. Então,
vale pra tudo, tudo isso, então acaba que fica sempre divertido de assistir. É claro que tem jogo que sai dos limites e tudo mais, mas isso é mais raridade. A questão é que é um esporte que você, a cada momento, pode se surpreender e tem viradas espetaculares. Eu já sofri muito com virada grande que meu time tomou e, ao mesmo tempo, já fiquei muito feliz com virada gigantesca que a gente conseguiu, assim, na nona entrada. É uma coisa louca. Então, eu acho que é maravilhoso isso. Espero ter conseguido responder. Eu concordo com você. E tem, eu acho que um adendo importante é que é difícil fazer paralelo do beisebol com algum esporte brasileiro. Então, acho que isso também dificulta um pouco. O discurso que é muito natural das pessoas é dizer que é muito lento e que tem a questão de ser complexo para entender. Mas eu acho que no final das contas ele é mais poético que os outros, né? Tem uma série de coisas envolvidas. Acho que a questão histórica também é muito importante. É muito rica, inclusive. Mas tem um ponto interessante que é, por exemplo, meu pai, que já tem hoje muito mais de 70 anos, ele assistia sozinho. Ele mesmo começou a assistir por conta própria, há muitos anos atrás. Acho que até hoje ele deve acompanhar alguma coisa, continua não entendendo, mas ele gosta da disputa, né, entre o pitcher e o rebatedor. Ele acha sensacional, mas ainda hoje eu não entendi bulufas, assim, mas eu acho que tem todo esse lance de, como você disse, de você se dar a oportunidade de estudar um pouquinho da história, entender um pouco mais de como as coisas funcionam, para depois começar a partir para a regra, para estatística, que no beisebol tem 1 trilhão delas. Então acho que tem que ser um passo de cada vez, e isso é muito natural, principalmente do brasileiro, querer pular etapas e ir para os finalmente sem ter uma base fundamental ali que ajude a compreender e a gostar de fato do esporte. Eu acho que, além do problema que o Dodô falou em relação ao fato do beisebol não ter nenhum paralelo em relação a qualquer esporte conhecido aqui, é que é o seguinte: o futebol americano, o básico dele é muito fácil de entender, até porque o básico dele é muito parecido com o futebol. Você tem que correr e chegar do outro lado do campo, que é o lado que você tem que marcar o ponto. O problema para fazer isso, toda hora vai ter uma enrolação na regra. Os pormenores da regra do futebol americano são enormes, gigantes, trocentos. Não à toa, o livro de regras do futebol americano tem mais de 120 páginas. Eu não estou exagerando. O beisebol, o básico é difícil. A entender o básico é difícil. Mas uma vez que você entende o básico, praticamente nada se enrola. Quando você entende o básico, você entende o jogo inteiro, praticamente. Raríssimos vão ser as jogadas que você não vai entender. Tanto é que a regra de beisebol tem apenas 20 páginas, 22 páginas. Eu já li inteiro, inclusive. Sendo que dessas 22 páginas, mais 5 ou 6 no final, é só para explicar o que é cada estatística. É como se no futebol eu dissesse o que é chute a gol, o que é escanteio, o que é lateral. Coisas, entre aspas, não muito básicas, não muito necessárias. Então, o básico do beisebol é difícil, mas uma vez entendido o básico, o resto sai fácil. Futebol americano não, você entende, até entende fácil. O cara tem que correr que nem um maluco pro outro lado. E se tiver um fumble? E quando é fumble? E quando é fumble? E quando é passe incompleto? E aí começam as confusões do futebol americano que no beisebol não tem. Primeira coisa que eu aprendi sobre beisebol foi qual que era eu aprendi sobre o mascote do Colorado Rockies, sabe? Porque eu fui escrever um texto sobre isso na época, o MLB da Massa. E eu tinha que escrever sobre o mascote, e foi muito bacana aprender sobre o Dinger, né? E ele é odiado, coitado. Mas tem toda a história dele e tudo mais, é bacana. E realmente a parte histórica do beisebol é muito fascinante. Tem questões de maldições, eu adoro as maldições, acho muito divertido ler sobre elas, ver documentário. Os documentários de beisebol, os filmes de beisebol são fantásticos, então tem essa questão também. Eu acho que, e eu concordo com a questão das regras também, é um esporte difícil no começo, mas depois é super simples, sabe? É um conforto assistir, você senta e assiste e você não se surpreende tanto assim não que você não se surpreenda, mas você não fica sem entender, né? Você entende tudo que tá acontecendo e isso é muito bom. O futebol americano, eu acho que eu demorei uns
2, 3 anos para entender tudo. Assim, eu acho que tem hora até que a gente tem que ficar prestando muita atenção para ver o que está acontecendo. E aí você não entende, e aí muda a regra. Realmente é uma coisa de você passar do básico. Passando do básico vai super fácil. Gostei. Vocês me deixaram inspirados aqui. Até fiquei com vontade de fazer um vídeo, alguma coisa sobre beisebol saindo daqui. Mas muito obrigado, eu gostei bastante. Eu acho que vocês deixaram um negócio bem bonito e eu gostei da frase do Dô. É poético. O beisebol é poético. É isso aí. Bom, agora vamos para o futebol americano. Matoca, tivemos uma cacetada de gente dos Raiders. Cacetada não, mas uma linha ofensiva inteira indo para a lista de convidados. Certo? Exatamente, Finho. A linha ofensiva, não vou falar quase que inteira, mas muita gente da linha ofensiva, se eu não me engano, Colton Miller, o Gabe Jackson, o Trent Brown, muita gente do time entrou, né, para a lista da Covid, e por isso que o jogo tinha sido o jogo que seria, né, no domingo entre Tampa Bay e Las Vegas Raiders, que seria o Sunday Night, ele foi mudado de horário. Por quê? Porque se precisasse tirar, né, em cima da hora o jogo, se precisasse cancelar o jogo em cima da hora, você não cancelava o seu Sunday Night, que é basicamente o horário principal da NFL. Mas o time não teve mais nenhum caso e aparentemente vai ter jogo, sim, do Las Vegas Raiders nesse domingo contra o time de Tampa Bay, que, igual a gente já falou antes, trouxe o Antonio Brown, não vai jogar ainda, acho que ele só pode jogar na semana 9 por causa do calendário, né, sobre o coronavírus, e vai ser um jogo interessante, seria um jogo interessante se o Antonio Brown jogasse, né? Eu não consigo fazer um jogo que tem Tom Brady em Tampa ser legal, não consigo. Mas aproveitando... E não é só o Tom Brady, é o Tom Brady, o Rob Gronkowski, o Antonio Brown, pô, é impossível ser bom. É o Tampa Brady Buccaneers, né? Mas enfim, teve mais gente também que saiu agora, breaking news mesmo. Saiu informações de que os Bills também estão com jogadores indo para a lista de convidados. São 4 jogadores, então assim, bastante gente. E tem mais também, né, Dodô? Eu falei Bills, mas tem mais time também que acabou de sair, né? Tem, já oficializaram o Emmanuel Sanders, do Saints, entrou para a lista. Tem outros pontos importantes com relação principalmente aos Raiders, é que eles estão sendo investigados pela NFLPA há um bom tempo por conta do evento de caridade que eles participaram. Inclusive, todo mundo sem máscara. E, além disso, né, além de eles correlacionarem os eventos dos Raiders a participações de eventos, etc., e a investigação, tem a questão do Joe Gruden, que também foi multado por participar dos jogos sem máscara, e a multa foi de $100 mil, que se reverteu em $250 mil para a franquia. Então, tem uma série de outras coisas que ocorreram, principalmente uma pessoa não autorizada que foi para o vestiário na semana 2, se não me engano, no Monday Night, sendo investigado também, que não deveria participar daquele momento. Então tem uma série de coisas que circundam os Raiders no momento, que podem ter gerado toda essa polêmica. Tem outras coisas também, tem a questão do Trent Brown também, que não utilizou a questão do monitoramento, enfim, tem uma série de coisas nos bastidores aí acontecendo com relação a isso. Só um comentário, Raiders sendo Raiders. Aí eu ri. Raiders sendo Raiders e a NFL sendo NFL. Dando uma de Bolso Trump. Pega-se tudo e vamos ter o jogo de qualquer jeito. Uma pancada de jogadores entrando em Covid no dia anterior do jogo. E até agora, o jogo do Bills vai continuar, o jogo do Saints vai continuar, o jogo do Raiders vai continuar. É óbvio que na semana que vem vai ter mais problema. A NFL tá dando de ombros. Tá pior. Olha, a CBF tá virando um modelo perto da NFL, e isso não quer dizer nada. Pelo amor de Deus, gente. Vai dar muita besteira e não vai demorar muito, não.
Daqui a pouquinho a gente vai ter um jogo da NFL que vai ter o mesmo efeito de La Valência e Atalanta. Eu falei isso já no podcast passado, vou falar de novo, porque tá na cara, é o óbvio. Acabou de sair um negócio aqui que os 4 jogadores de linha ofensiva dos Raiders foram liberados pro jogo de amanhã. Ah, que bom, mas que bom. Acreditável. E foram aqueles que tem vídeo deles se aglomerando com uma galera ou são outros jogadores? Trent Brown e os outros 3, são eles mesmos. Meu Deus do céu. Sabe o que eu acho, Rafi? Que você comentou da NFL sendo CBF, etc. Talvez ter uma semana 18 e uma semana 19, que já tá, eu acho que tá muito próximo disso acontecer, vai acontecer, talvez dê mais dinheiro pra ela. Será que não é isso? Não, cara, porque o Super Bowl tem data pra acontecer, cara. Tudo bem, ele pode até ter a semana 18, porque já que o Pro Bowl foi cancelado, joga todo o resto dos playoffs uma semana mais pra frente e cancela aquela semana de descanso entre as finais de conferência e o Super Bowl. Mas uma semana 19 vai dar problema. Porque aí o que vai acontecer? No que você atrasa o Super Bowl, atrasa o Grammy, aí vai bater o Super Bowl com o Grammy, ou vai bater o Super Bowl com o Oscar. Esse período da TV americana entre o final de fevereiro e o início de abril, todo domingo tem um evento especial, justamente, e eles combinam para não bater. Se o Super Bowl atrasar, vai bater com algum, cara. Vai dar problema. Só uma correçãozinha aqui, o Trent Brown não, ele tá no Covid list, né? Os outros que entraram em contato com ele, sim, estão liberados pra jogar. Uma palhaçada de primeira, viu? Saindo de Covid e falando de coisa boa, tem um cara chamado Dan Orlovsky. Esse cara foi quarterback na NFL. E eu posso garantir que ele é muito melhor como comentarista do que como quarterback, né, Rafik? Porque ele fez um belo vídeo explicando os principais problemas dos quarterbacks calouros na NFL. Na verdade, nem os principais. É o principal. É um só que, se você olhar, é o grande problema de todos os quarterbacks da nova geração, que não se chama Patrick Mahomes. É só não saber fazer a famosa progressão das opções. A partir do momento que você só fica focado em jogar a bola para a sua primeira opção, porque a jogada foi desenhada para ele, você tem que jogar a bola para ele de qualquer jeito. E você não para olhar a segunda, a terceira opção da jogada. Afinal de contas, na NFL, toda jogada tem 2 ou 3 opções. E justamente porque você é vidrado em sempre passar para a primeira opção, você só pode ter cobertura tripla na primeira opção, mas você tem que botar a bola de qualquer jeito na primeira opção. E é assim que eles estão pensando, porque é um pensamento que está vindo do universitário, desde o momento que o universitário cada vez mais está sendo aquele negócio do eu não estou querendo desenvolver jogador, estou querendo ganhar com a minha equipe, com a minha universidade. E é exatamente o que o Dan Orlovsky falou. Se você for parar e pensar, é isso. Qual o problema do Lamar Jackson? Ele não consegue improvisar na jogada. A única improvisação que ele consegue fazer é correr. Qual é o problema do Sam Darnold? Ele só olha para o seu running back 1. O próprio Josh Allen, apesar de ter melhorado bastante esse ano, apesar dos 2 últimos jogos terem sido bem ruins, mas de modo geral ele melhorou nos últimos anos, ele olha demais para o Stephon Diggs, que é justamente o wide receiver 1 e normalmente é a primeira opção de todas as jogadas. Ele tem uma dificuldade na progressão das jogadas. E se você for olhar, exatamente, e é isso que diferencia Tom Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers. Porque são caras, deu errado a primeira opção, joga para o Aaron Jones, joga para o Alvin Kamara, joga para o Gronkowski. Eles sempre estão ali de olho na segunda, na terceira, na quarta opção. O próprio Patrick Mahomes, que no caso do Mahomes é até diferente, porque ele não joga nem na segunda, nem na terceira opção. Ele joga numa quinta opção que nem o técnico imaginava que ia ter. E aí ele dá um jeito e joga para a quinta opção que apareceu ali na hora, no improviso total. Mas aí é aquele negócio, é um talento especial, o Mahomes sabe usar esse talento especial dele, parabéns para ele. Mas se você for olhar, todos os quarterbacks da nova geração estão com esse problema. E o Dan Orlovsky, se você entender inglês, você precisa ter um conhecimento de mediano para avançado em inglês para entender o vídeo. Eu vou até pedir pro chefinho botar esse vídeo, o link do vídeo na página do podcast, porque é exatamente isso que o Dan Orlovsky fala. O quarterback fica muito pressionado pelas estatísticas, que ele tem que jogar a bola sempre na primeira opção, porque ele tem que mostrar, afinal de contas, é a primeira opção, tem que receber a bola, é ele que vai ganhar o jogo pro time, e não faz. Isso, inclusive, abre uma discussão para a gente discutir como está sendo o desenvolvimento desses jogadores no universitário. Mas uma outra discussão
que eu acho que seria muito interessante a gente fazer um podcast especial e chamar alguém do college futebol para conversar com a gente. Inclusive a gente já conversou um pouco sobre isso. Eu lancei uma pergunta pro Bassen no podcast que a gente fez com eles. Eu vou até depois dar um jeito de colocar esse trecho também no lançamento desse podcast, que é justamente a pergunta: será que as faculdades se adaptariam a preparar os jogadores para a NFL? Não vão. Porque não é o que elas fazem. Elas querem ganhar, elas precisam do dinheiro dos campeonatos, etc. Não vai, eles nunca vão preparar um jogador para a NFL. Eles são uma universidade pensando no campeonato deles. Mas uma outra pergunta que surgiu essa semana que eu acabei fazendo para vocês era se os técnicos de da NFL, transformariam os ataques deles mais simples para os quarterbacks que chegam do college. Só que não parece muito possível isso também, né, Matoca? Não parece muito possível porque as defesas não vão ser mais simples do que a do college, porque o que acontece é a defesa, jogadores defensivos da NFL são muito melhores do que jogadores defensivos do college, por serem mais rápidos, mais fortes, terem mais treinamento, terem mais experiência e seja lá o que for. Sobre essa discussão, eu acho que passa muito também por causa do amadurecimento do jogador. Porque, igual o Rafik falou, o pessoal está, às vezes, sempre ligado na primeira rota, não faz a progressão. E a gente vê que, às vezes, por exemplo, o Aaron Rodgers no jogo contra a Tampa Bay, ele era pressionado, ele jogava na principal rota, que acabava sendo, por exemplo, o Davante Adams. E até, acho que num dos lances, até aconteceu uma interceptação por conta disso. E a mesma coisa com Brees, com Brady e tudo mais. Só que existe um negócio que é você saber ler a defesa. Então, por exemplo, você sabe que você vai sofrer a pressão do lado direito, você saber que, então, o lado direito vai estar mais desguarnecido. Se você sabe que o seu cara vai fazer uma rota slant, você vai jogar a bola ali. E isso passa pelo amadurecimento dos jogadores. E eu lembro porque o próprio Patrick Mahomes falou que até a metade do segundo ou do terceiro ano dele, ele não sabia ler defesa. Ele não sabia virar e falar assim, não, aqui os safeties estão aqui, é cover 2, aí esse fulano vai fazer isso, aqui tá aparecendo blitz, ele não sabia. O cara foi MVP sem saber ler defesa, gente. Isso é um absurdo. E eu acho que vai acabar passando muito mais pelo amadurecimento desses jogadores. E, assim, porque é o que tem para fazer. A gente sabe que tem muita estatística, mas às vezes fica complicado, por exemplo, usar o Sam Darnold de exemplo. É o Adam Gaze, você não tem como virar e falar do tipo assim, não, o problema é o Sam Darnold que joga sempre na primeira rota. O Adam Gaze não sabe montar um ataque, então eu não sei dizer o que seria melhor para o Sam Darnold a não ser o que talvez ele possa fazer, porque ele já se mostrou que é um bom quarterback. O Daniel Jones tem problema. Pô, beleza, mas é o Daniel Jones, ele não é lá um grande quarterback. O Lamar, ok, mas o Lamar tem o que o Rafik falou, que é basicamente, eu acho que não é nem só do tipo assim, não preciso fazer a progressão, é do tipo, eu sair correndo aqui vai ser muito melhor do que eu tentar fazer uma progressão. E talvez esse seja o pensamento deles. Então, eu acho que cabe mais o amadurecimento do jogador do que só achar que é uma questão por causa das universidades. Porque isso não é de hoje. O único jogador que a gente vê de universidade fazendo progressão, né, um dos poucos, é o Trevor Lawrence. E só. Ainda bem que você citou o nome dele, mas segura esse nome aí, que a gente já vai entrar nele. Ana, esse problema que a gente está citando, que o Matoca acabou de falar que é antigo, realmente é o que a gente mais tem ouvido falar nos últimos drafts, né? Quando tem análise de quarterback, é justamente esse ponto, né? Progressão, leitura de defesas, realmente eles vêm cada vez, parece que cada vez mais eles vêm mais cru, né? Sim, com certeza. Tem tempo já que a gente vê os quarterbacks, inclusive os times cada vez, apesar da questão de salary cap, de você usar o seu quarterback calouro desde o começo, ser uma vantagem para você
uma vantagem competitiva em questão financeira, muitos times optam por colocar um bridge e deixar o QB aprendendo. O caso do Justin Herbert, que só entrou em campo cedo por causa da pataquada lá do médico dos Chargers, e também do Tua, né, que agora que foi colocado para jogar, que vai ser titular. Mas é uma questão de que os times estão preferindo gastar um pouco desse tempo de contrato de calouro para deixar o jogador mais maduro dentro do sistema para poder tentar desenvolver um pouco mais do que jogar o jogador já de cara para jogar, porque eles estão vindo muito cruz do college e não tem muita solução para isso. Igual falaram já, o college é uma liga independente, né? Então eles não vão fazer nada, nenhum favor para a NFL em adaptar qualquer coisa para poder ensinar os jogadores e mandar eles mais prontos para a liga. Então é algo que a NFL tem que se adaptar e que os QBs têm que ir aprendendo aos poucos, né? O problema é que, igual falaram também, as defesas não vão esperar por eles melhorarem para poder irem para cima deles. Então, talvez por isso a gente tenha cada vez mais vendo jogadores não se afirmando, jogadores escolhidos dos altos no draft, não conseguindo se afirmar na NFL. E também é uma questão de você desenvolver mesmo os técnicos de quarterback e os técnicos de coordenadores ofensivos estão cada vez mais tendo que ser professores para esses jogadores em vez de simplesmente técnicos, né? Dodô, você que viu a carreira inteira do Drew Brees, a gente pode falar que é geracional isso, que esse problema de leitura é geracional, ou isso é normal do cara que vem do college para a NFL? Tem um pouco de geração, você pode ver que na geração atual é muito comum brilhar os olhos quando você vê que o quarterback se movimenta bem e corre bastante com a bola. Acho que é uma característica que surgiu e que ela é bem evidente atualmente. Questões técnicas, elas são muito mais evidentes nos quarterbacks mais antigos e também era uma busca incessante para ter alguém preciso no ataque. Então, se você pegar toda a geração mais antiga, que teoricamente vai parar nos próximos anos, todos eles têm uma precisão acima do normal e têm uma visão de jogo muito boa. O exemplo do Drew Brees é interessante porque ele ainda tem a estatura que é um agravante para ele, que dificulta ele enxergar por cima da linha. Então, tem uma questão para mim, né, como você comentou, e eu acho extremamente válido, que é uma questão de geração e também um pouco de necessidade. Eu acho que as próximas gerações que veem um quarterback correndo bastante com a bola e vê que isso funciona e que isso também é uma arma e que é mais fácil você correr com a bola do que você aprender um playbook mais complexo ou ter mais recursos ou, enfim, desenvolver questões técnicas com maior, de forma mais elaborada, né? Então, acho que faz todo sentido o que você disse e eu concordo. Interessante. Bom, o Matoca, ele falou sobre o Trevor Lawrence. Nessa semana, saíram alguns boatos de que tem um conselheiro em cima dele falando que se os Jets ficarem com a pick 1 do draft, que ele não deve ficar elegível para o draft. 1-1, quem concorda com essa atitude e quem não concorda? E por que não concorda? Essa semana eu vi o Roddy White, ex-wide receiver do Atlanta Falcons, falando. E eu não concordo com isso. O Trevor Lawrence, ele é junior, ele pode voltar pro senior year dele. E assim, eu acho isso, na verdade, uma maior besteira do mundo. Por alguns motivos. Eu até vi o Dave Chiodini falando no vídeo do On The Clock, e ele fala muito bem que a carreira de um jogador de futebol americano pode acabar em 1 ano. É uma lesão que você tem que você nunca mais volta. E no college você não recebe dinheiro, basicamente. Então, você deixar de ir 1 ano sabendo que você vai ser a first pick
por causa do Jets, é uma besteira tremenda, porque beleza, ele não vai esse ano. Aí vamos supor que dê tudo certo, que ele não se machuque, corra tudo bem. E ele vai pro ano seguinte. A primeira pick não vai ser o Jets, vai ser o Giants. Vai ser uma franquia que tá tão mal quanto os Jets. Vai ser o Lions, vai ser Washington. Enfim, vai ser uma franquia que não tá tão boa, tão melhor que os Jets está hoje em dia. E então é uma tremenda besteira, porque você fazer isso, o Trevor Lawrence não tem mais nada para provar, ele não precisa voltar para um senior year para ganhar um título de campeonato, porque ele já tem. Ele não precisa ganhar um Heisman, por exemplo. É uma besteira tremenda, porque o Jets está mal, beleza, mas o Bengals estava muito mal, e a diferença do time do Bengals para hoje é apenas o Joe Burrow. E o Joe Burrow tá fazendo esse time muito melhor. Então, às vezes, o Trevor Lawrence, apenas a presença dele, já vai fazer o time do Jets de 0 vitórias até 3, 4 vitórias. Então, eu acho que é meio bobagem isso daí. Eu concordo, é uma bobagem gigante. Se você ser a primeira pick do draft, o lado bom disso é que você ganha bastante dinheiro, e o lado ruim é que você vai cair no pior time da NFL. Isso aí tá claro. Todo ano é assim. O ano passado, igual já falaram, o Burrow entrou nos Bengals, né? E no ano teve Mayfield nos Browns. Você sempre vai cair num time que tá na pior situação possível. Mas você não ir para um time por ele ser ruim não faz sentido. E outra coisa, nenhum jogador de college volta para a temporada de senior sem pensar na questão do draft. Se você já tem uma possibilidade de ser draftado e você tá em alta, você vai pro draft. Se você não tá em alta, se você teve algum problema, aí você volta pro senior year. O Trevor Lawrence não tem mais para onde subir o estoque dele. O estoque dele é máximo. Ele é a first pick do draft. Para que ele voltaria? Só porque, sei lá, os Jets estão muito ruins há muito tempo e o Adam Gase é o coach deles. O Adam Gase provavelmente não vai ser o coach, vai vir uma comissão técnica nova. E se o Adam Gase ficar, eu concordo, ele tem que voltar pro college. É isso. Só falar um negócio que eu acabei esquecendo, e complementando o negócio da Ana, a única pessoa que eu vi fazendo isso é o Justin Herbert. Ele seria a primeira escolha do pick provavelmente em 2019, a primeira pick, né? Ele só voltou pro senior year dele em Oregon para jogar com o irmão dele. Foi um caso, tipo assim, 1 em 1 milhão. Mas só para lembrar que o draft, ele é feito exatamente para isso. Para um time que está muito mal, pegar um jogador bom e se dar bem para o resto dos anos que vêm a seguir. O draft é feito exatamente para isso. Assim, você não tem como burlar o draft, virar e falar assim, vou virar e não vou jogar direito, vou pular não vou no junior year, vou pro senior year, porque você vai cair num time ruim tanto quanto você cairia no junior year. Então, é exatamente para isso. A liga preza pela essa equalidade, né, de talento dos times, e o draft ele é feito para isso. É para ele cair num time ruim, porque é para ele melhorar aquele time. Só teve alguns casos, mas é mais relacionado ou a algo muito pessoal do jogador, ou então a questão de ownership, né? O staff do jogador não querer que ele vá para aquele lugar. E aí, às vezes, é a questão de você forçar a troca, né? Mas aí é algo muito maior, e eu não sei se os Jets entrariam nisso, né? Igual aconteceu com o próprio John Elway, né, que não quis ir pros Colts.
e outros casos também, do Eli Manning, enfim. Eu acho que é uma questão de ele vai pro time que escolher ele, não vai acontecer, provavelmente não vai acontecer nada além disso. E se acontecer, ele corre o risco de derrubar o estoque dele, igual aconteceu com o Justin Herbert. Ele ia ser pick 1 ou 2 e ele acabou sendo pick 6, não caiu tanto, mas é aquilo, se você tá no máximo, o seu estoque só tende a cair e você pode sofrer uma lesão, igual aconteceu com o Tua. Tudo bem, ele não tinha opção a não ser não jogar ali, mas porque não era ano de senior dele, mas é algo muito arriscado você continuar jogando de graça quando você pode ganhar milhões na NFL e garantir a sua vida, basicamente, indo para um draft e assinando um contrato. Você já garantiu o sustento da sua família para sempre, só ali, e aí o que vier depois é lucro. Sem contar que essa questão, o comentário do Rod White tem já uma força conspiracional, porque ele tem um parentesco com o Tony Elliott, se não me engano. Ele é treinador de quarterback, eu acho, eu não sei, acho que alguém pode me corrigir aí, lá de Clemson. E como ele tinha um vínculo muito forte também com os Falcons, a história é que ele teria sugerido que os Falcons tancassem para tentar buscar e descer e tentar o Lawrence. Então tem uma questão conspiracional aí na fala dele também, e tem tudo isso que vocês disseram que eu concordo 100%, não faz sentido nenhum, mas tratando de NFL, tudo pode acontecer. Vou discordar de todo mundo. Vamos lá. Eu entendo perfeitamente o que o Matheus falou, o que a Ana falou, e especialmente em relação ao fato de que você realmente pode se machucar e você só vai ganhando na NFL, no college você não ganha dinheiro. Só que assim, o Adam Gase é o tipo de treinador que ele pode afundar até o Pelé. E o Jets é uma bagunça institucional. Se o Lawrence sentir que o Jets vai manter o Adam Gase, ou se ele não sentir confiança no general manager do Jets, que vai dar ordem na casa, afinal de contas a gente pode dizer que o Jets tem um novo general manager, e pode ser que esse cara esteja dando ordem na casa e tenha deixado o Adam Gase de propósito para ir atrás do Lawrence. É possível. Se ele não sentir isso, e lembrando que no caso o time que tem a first pick é o único que pode entabular negociações com os jogadores que vão ser draftados antes do draft, então essas conversas podem ocorrer e serão legais. O Lawrence tem que sentar com o Jets e tentar entender qual é do Jets. Se ele vê que a bagunça que o Jets está vai continuar, eu ficaria mais um ano, porque o dinheiro que ele pode deixar de ganhar, porque a carreira dele vai ser afundada no Jets, vale a pena o risco. Agora, ele também, sendo o first pick, o provável first pick, e podendo entabular negociações, ele também tem um certo poder de barganha. Ele pode tranquilamente chegar para esse novo general manager do Jets e dizer assim: o seu fulano de tal, eu só vou me declarar elegível se você demitir o Adam Gase. Se você não demitir o Adam Gase, eu vou voltar para Clemson. E eu te garanto que o Jets vai demitir o Adam Gase no dia seguinte que o Lawrence falar isso. Então também é saber usar esse poder de barganha. Teoricamente, o melhor é ele ir pro Jets. Mas o Jets é uma bagunça tão grande, que se ele perceber que o negócio tá errado, eu recomendaria ele voltar pra Clemson. Mas aí você não tá discordando de mim. Eu falei que se o Adam Gates ficasse, aí o Trevor Lawrence não tem nada que se meter. Acho que isso daí é um fator muito determinante, né? Porque você vê os Jets dele é uma bagunça. E tudo que eu falei depende de Adam Gaze ter sido demitido. Eu nunca vou recomendar para um quarterback ser treinado por Adam Gaze e ir para um time que ele é head coach. Então, isso daí é algo muito determinante para isso. E o Rafik, também tem um negócio que, tipo assim, beleza, o Jets hoje é uma bagunça, mas pode ser que no ano seguinte ele não seja. Até pouco tempo atrás, tinha um time até formidável, com o Todd Bowles como head coach. Vale lembrar que eles conseguiram chegar numa final de conferência com o Mark Sanchez. E tá que o Mark Sanchez não estava tão ruim quanto virou o personagem, né, caricato. Mas nunca foi um quarterback espetacular.
E então o Jets, assim, claro que vai depender do Adam Gaze. Não julgaria se o Adam Gaze continuasse e ele quisesse voltar para Clemson. Mas assim, acho que nem o Adam Gaze acha que ele vai voltar a ser head coach nos Jets ano que vem, ou talvez em algum momento na liga. Então, é pura especulação isso. Bom, é isso. Legal, gostei dessa discussão também. Ficou bem interessante esse podcast, hein? Gostei, galera. Mas agora, não sendo chato do rolê, vamos para as dicas. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, então vamos começar por ela. Ana, a sua dica, por favor. A minha dica é, de novo, um livro que me recomendaram no grupo do Maior High Brasil, que se chama The Essential Smart Football. É um livro em inglês, mas quem quiser se aprofundar um pouco no futebol americano, entender questão de conceitos e das grandes mentes do futebol americano, ele traz cada um desses grandes nomes, o Nick Saban, o Belichick. Ele vai trazendo o que cada um pensa sobre futebol americano e como funcionam os conceitos deles. E é um livro bastante interessante. Quem quer se aprofundar um pouco mais, é um caminho muito legal para ir. The Essential Smart Football. Matoca, sua dica, por favor. Então vamos lá. Eu assisti um filme, estava até comentando com o Rafik, de um caso muito famoso nos Estados Unidos, e que chama O Sete de Chicago, The Trial of Chicago 7. Que nos anos 60, em 1968, alguns líderes de movimentos vão para Chicago, Illinois, e protestar, né, contra a guerra do Vietnã, contra o presidente Lyndon Johnson, e depois foi o Nixon que foi eleito, que estava mandando gente para o Vietnã para moedor de carne, né? E então esse julgamento foi muito marcante, porque teve líder do Panteras Negras, tinha líder de movimento estudantil, tinha líder de movimento hippie, tinha líder de movimento pacifista, né? Tinha muita gente lá. E foi um julgamento muito marcante, com um juiz para lá de... Não sei nem descrever o adjetivo que a gente pode dar para ele, além de babaca. Mas é um julgamento importante, é um julgamento muito bem dramatizado no filme. Tem alguns atores bons, tem o próprio Sacha Baron Cohen, que fez o Borat 2, que o pessoal tá falando muito. Tem o Ed Redmayne, que fez o Stephen Hawking no cinema. Tem Joseph Gordon-Levitt. Tem um ator muito bom, que eu tô vendo recentemente muito dele, que é o Yahya Abdul-Mateen, que ele fez o Watchmen. Então, assim, é um elenco muito bom, uma história muito boa, muito bem dramatizado. Então, a minha dica é isso, O Sete de Chicago. Eu acho que você roubou dica. Bom, Rafik, a sua dica, então, por favor. Antes da minha dica, só dizer que eu não vi o filme, mas eu conheço bem o caso. E posso dizer que o caso, além de emblemático, é absurdo. E bate mais uma vez naquela tecla que eu sempre falo aqui, que a justiça americana está longe de ser justa. Tem vários filmes sobre isso, inclusive eu posso fazer uma série sobre eles assim que terminar a eleição americana. Mas por que assim terminar a eleição americana? Justamente porque, quando vocês ouvirem esse podcast na terça-feira, nós estamos gravando ainda no final de sábado, à noite de sábado, vai faltar apenas uma semana para as eleições americanas. Então, tanto nesse podcast como no próximo podcast, eu vou dar dicas para vocês entenderem um pouquinho melhor e não ficarem muito... não terem muitas ilusões em relação à eleição americana. E saber acompanhar à medida que as informações chegam e saber interpretar as informações. A primeira dica que eu vou dar hoje é o seguinte: não achem que uma bomba, alguma coisa bombástica que ocorra nos próximos dias vai alterar substantivamente o resultado da eleição. Por quê? Especialmente esse ano, após a Covid, vários estados dos Estados Unidos aumentaram bastante a possibilidade de você antecipar o seu voto.
seja você indo numa urna que está aberta com 1, 2, 3 semanas de antecedência, seja depositando seu voto pelo correio, ou seja, pegando o voto que você depositaria no correio e botando direto numa, entre aspas, caixa postal oficial do órgão eleitoral. De forma que, quando a gente, no dia que a gente está gravando esse podcast, repito, na noite de sábado, mais de 50 milhões de votos já foram depositados. Numa eleição que se espera que tenha entre 135 e 155 milhões de votos. Ou seja, mais de 1/3 dos votos já foram dados. E pode acontecer o que acontecer. Esse 1/3 de votos que já foram dados não se muda. Então, a força de novos fatos não será tão grande como a gente poderia imaginar pensando no contexto brasileiro. E nesse ponto, o contexto americano é diferente. Essa é a dica de hoje. Semana que vem tem mais. É isso aí. Bom, então para fechar, Dodô, a sua dica antes da minha, por favor. Eu vou de documentário. Tem um na Netflix que se chama The Keepers. É um tanto quanto pesado, mas ele conta um pouco da história de uma freira chamada Catherine Sesnick, que vivia em Baltimore. Ela foi encontrada morta, desapareceu em 1969. O corpo dela foi encontrado totalmente violentado. Obviamente gerou uma comoção gigantesca. E a partir desse caso, foram encontrando outros problemas dentro da igreja católica, no caso, em Baltimore, envolvendo pedofilia de alguns padres e, enfim, coisas hediondas, mas vale bastante a pena conferir. Eu sei que é bem pesado, mas é um documentário relativamente bem feito e que faz a gente pensar e, enfim, eu sempre trago algumas dicas meio fora de contexto, assim, mas de qualquer forma eu gosto de aprender com os erros, então isso também me fez pensar bastante, me fez entender que a gente, como o nosso queridíssimo Clay soltou aí recentemente em rede social, independente de vacina, a gente vai continuar doente. Então acho que esse documentário me fez pensar ainda mais nessa frase dele. Tá difícil. Demorei um pouco para me recuperar aqui. Bom, depois da semana passada eu não ter conseguido ler, essa semana eu consegui e volto com a minha série de HQs, tá? Então, essa semana ficaremos com a HQ do Box Brown, que é Cannabis, a ilegalização da maconha nos Estados Unidos. Essa HQ é muito boa. Eu acho que, se eu não me engano, eu já indiquei aqui no podcast um documentário chamado Grass is Greener, que é contando toda a história da maconha nos Estados Unidos e por que toda essa proibição em volta dela e como é totalmente racista. Bom, essa HQ ela vai trazer também a história desde os primórdios, em todos os países, como cada país trata a cannabis, enfim, é muito interessante a HQ, é bibliográfica, assim, então, tipo, é uma historinha, mas com diversas bases de estudo, e assim, texto excelente, os desenhos também são muito bons, e eu recomendo, quem quiser, quem não tem preconceito, quem tá com a cabeça bem de boa para aprender, e para mudar um pouquinho o jeito que pensa, essa HQ é bem legal, vale a pena. Nem sei quanto que tá, porque, como eu disse, eu estou pegando emprestado do meu grande amigo Aurélio Zara, que nesse momento deve estar em Gonçalves, olha que delícia. Mas é isso, gente. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço. Bom, galera, até mais, então, até a próxima, valeu estar aqui. Quando voltar aí a gente discute mais, muito bacana as discussões. E é isso aí, até a próxima. Desculpa pelo Rafik, tá, Ana? Esqueci, eu tenho que falar isso no finalzinho. Desculpa por ele, tá? Mas quando a Ana foi apresentada aqui, eu falei que eu era sutil como um elefante e leve como um hipopótamo. Mas o que acontece aqui, fica aqui. Um abraço, gente. Até a próxima.
E quando vocês me ouvirem na semana que vem, já vai ser dia de eleição nos Estados Unidos. Para um nerd eleitoral como eu, sempre um grande dia, mesmo que a gente talvez vá dormir sem saber o resultado. Achei engraçado porque o Felipe falou do tipo assim, Ana, desculpa o Rafik como alguém que fala para as visitar, desculpa o cachorro que tá querendo te morder. Mas, gente, aquele abraço para todo mundo. Cuidem da sua saúde mental, cuidem da sua saúde também, por exemplo, sua lombar, porque a minha está doendo neste momento. E é isso aí, fiquem bem, fiquem em paz. Ai, Dodô. Peraí. É isso aí, vencemos mais um. Pessoal, muitíssimo obrigado. Como sempre, bebam água e bebam cerveja, porque também tem água. É isso. Vamos beber, vamos assistir jogo, vamos aproveitar. É isso aí. Valeu, galera. Abraço. Até semana que vem. É isso aí, seus vacinistas. Acabou mais um episódio do Zonecast. Pelo amor, que episódio maluco. Teve até o palestrinha latindo, mas, enfim, tô com pressa hoje. O patrãozinho tá com vontade de comer um arroz fresco, e eu tô indo até a Venezuela pra comprar. Então é isso, vamos continuar aproveitando os esportes mesmo, e tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, só assim para seguir os nossos dias. Semana que vem tem mais, e, enquanto a vacina não chega, toquinhos de luz no cotovelo de vocês, mas assim que ela chegar, toma logo e deixa de ser retardado.